Shalom, shalom, meus queridos, que o Senhor abençoe a sua vida, que o Espírito Santo conduza você a entender e a receber mais uma palavra de Deus. Hoje, o nosso devocional chega com o tema Revendo os tipos de raízes. Importantes entendermos sobre esse tema. Ainda continuamos com o assunto as raízes das prisões da alma. Eu sou o reverendo Milton Rodrigues e eu pastoreio a comunidade Nação Ministério Pleno. Nosso ministério fica na cidade de São Sebastião, no Distrito Federal. Somos um ministério que trabalha com libertação de alto nível e também restauração da personalidade, mente, emoções, sentimentos e vontade. Meus queridos, o tema é um tema importante, revendo os tipos de raízes. E para falar desse tema, eu gostaria de ler um texto em Colossenses, capítulo de número 2, versículo 7. O texto diz assim: Deixem que as raízes de vocês se aprofundem nele e extraiam dele a nutrição. Continue crescendo no Senhor e tornem-se fortes e vigorosos na fé, como foram ensinados, e que a vida de vocês transborde de alegria. Vamos então falar, querido, de raízes subterrâneas. São raízes que ficam debaixo do solo durante o processo de cura e libertação. Muitas vezes nos preocupamos com o que está à vista, mas precisamos estar atentos àquilo que os olhos não veem, o que mantém a árvore de pé. E lembre-se de que cortar o tronco não é o suficiente, mas é necessário cavar fundo. Raiz axial. Queridos, raiz axial. Tem uma raiz principal e dela saem várias raízes pequenas durante o processo de libertação e cura da alma. Precisamos detectar qual é a principal raiz, como, por exemplo, a depravação sexual, e dela pode-se sair várias raízes, como abuso sexual, disfunção sexual, distúrbios sexuais e outros. Também nós temos a raiz ramificada. São várias raízes juntas. Essa é difícil sabermos qual é a principal. As raízes estão entrelaçadas com as três principais raízes da iniquidade, que não se sabe qual é a principal para facilitar a libertação. Lembrando, o Espírito Santo é o nosso detector e nos revelará com clareza o que está entrelaçado. Exemplo: quando uma pessoa está endemoniada e o DNA já foi atingido por doenças neurológicas, como quadro de loucura e esquizofrenia. Temos também a raiz fasciculada. Amados, raízes fasciculadas. Impossível detectar a raiz principal ao olhar para as raízes. Diante do quadro, não consegue-se detectar o espírito residente, que deu abertura às demais entidades. Ou não se consegue encontrar a raiz da iniquidade atuante. Isso traz um desgaste espiritual, emocional, físico no libertador. Se no caso o libertador não estiver plenamente ligado ao Espírito Santo, pode-se fazer um diagnóstico errado, prolongando assim o processo de libertação. Também nós temos a raiz tuberosa. Ela acumula reservas de nutrientes. No campo espiritual ou emocional, essa raiz se torna uma grande fonte de alimentação perigosa, mostrando ao libertador que não precisa arrancar essa raiz. Afinal, ela é preciosa e o cativo precisa dela. Temos também a raiz estranguladora. Raiz estranguladora abraça outra planta para matar. Essas raízes são parasitas.
A planta morre, pois é incapaz de crescer devido às raízes estranguladoras que envolvem seu tronco. Assim é no mundo espiritual. O objetivo da raiz da iniquidade é matar. Mas, ao liberarmos o perdão para o nosso próximo, os demônios perderão as forças e não poderão agir em nossas vidas. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Esse texto está em Mateus, capítulo de número 18, versículo 21 até o versículo 22. Amados, outro texto diz: E quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. Marcos capítulo 11, versículo 25 até o 26. Colossenses capítulo 3, versículo 13 diz: Suportem-se uns aos outros e perdoe as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoe como o Senhor lhes perdoou. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Já em Mateus capítulo 6, versículo 14 até o 15 diz: Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Tem um outro texto em Efésios capítulo 4, versículo de número 32, que diz: Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo Jesus. Tem também, querido, a raiz grampiforme. Essa raiz são responsáveis por fixar a planta a um suporte. Exemplo das trepadeiras. Assim também é o mundo espiritual. Existem raízes que se fixam ou são visíveis no mundo físico. Essas nem precisamos de discernimento espiritual, pois ao olharmos para a vida da pessoa, imediatamente veremos o que está exposto. E temos a raiz respiratória. A raiz respiratória afloram para a superfície em busca do oxigênio. São dotadas de orifícios em sua superfície, chamados de pneumatódios, por onde se dá o arejamento ou troca de gases. No mundo espiritual e emocional, são base, raiz que, ao mesmo tempo que se encontra escondidos, se manifestam buscando fortalecimento. Nesse caso, se o libertador só cortar a raiz que sair à mostra, ela brotará novamente e o cativo voltará a sentir todos os sintomas, porque as verdadeiras raízes não foi arrancada. Raiz sugadora ou austórios. Amados, raízes adventiciais que ocorrem em plantas parasitas, onde o caule possui os opressores que aderem ao hospedeiro. São raízes muito finas que entram e se ramificam até o floema da planta hospedeira, de onde retiram todos os nutrientes. Lembrando aqui que somos comparados ao solo. O objetivo do adversário é sugar tudo o que tem no solo, deixando-o sem forças. Em raiz parasita, gruda em outra planta até matá-la. Exemplo aqui também é a raiz da rejeição, onde essa raiz está a solidão. A pessoa rejeitada é comparada ao aspirador de pó, suga tudo. No caso aqui, quem tem a raiz da rejeição se torna um parasita para todos ao seu redor. Se no processo de libertação ela não foi detectada pelo libertador, até o libertador pode ser sugado emocionalmente e espiritualmente. Temos também as raízes aquáticas, ok? São raízes que se encontram em meio líquidos, ou seja, na água. Elas podem ser fixa ou flutuante. No segundo caso, elas são geralmente pequenas e sem
pelos absorventes. No mundo espiritual, são raízes que estão mergulhadas na água. A água na Bíblia representa a palavra de Deus. São pessoas que estão na igreja, em cargos eclesiásticos, cantam, pregam, mas estão completamente soltas espirituais e emocionais. Raízes tubulares são raízes grandes que atingem grande desenvolvimento e tomam o aspecto de tábuas perpendiculares ao solo. Estas raízes dão a maior estabilidade à planta, além da ampliação da superfície respiratória e de absorção. No mundo espiritual, são raízes que desenvolveram e se fortaleceram, chegando ao nível de ser extremamente difícil de removê-la. No caso aqui também são raízes de iniquidade, que já instalou plenamente no DNA físico, como vários tipos de doenças que têm origem espiritual. Temos também a bonsai. Você já ouviu falar na planta bonsai? Esse tipo de planta tem bloqueio do não desenvolvimento das raízes, mas ele produz o que está no seu DNA. No processo de cura e libertação, muitos estão com a raiz da iniquidade bloqueada, mas ela continua lá, produzindo seus frutos, ainda que pequenos, mas não deixa de produzir. Em Deuteronômio capítulo 29, versículo 18 está escrito: faço esta aliança com vocês para que ninguém, nenhum homem, mulher, clã ou tribo, em seu meio, se afaste do Senhor nosso Deus, para adorar os deuses das outras nações, e para que nenhuma raiz em seu meio produza frutos amargos e venenosos. Amados, chegou o momento de arrancarmos a raiz de iniquidade e todas as demais que se originam dela. Como? Tem um texto em Mateus capítulo 7, versículo 15 ao versículo 20, que diz: tomem cuidado com falsos profetas que vêm disfarçados de ovelhas, mas que na verdade são lobos esfomeados. Vocês os identificarão por seus frutos. É possível colher uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Da mesma forma, a árvore boa produz frutos bons e a árvore ruim produz ruins. A árvore boa não pode produzir frutos ruins e a árvore ruim não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Portanto, é possível identificar a pessoa por seus frutos. Então, esse texto está em Mateus capítulo 7, do versículo 15 ao 20. Amados, a árvore é composta de folhas, galhos, tronco, frutos, mas o mais importante para as árvores são as raízes. A palavra afirma que pelos frutos somos conhecidos, se damos frutos bons ou ruins. Chegou o momento de colocarmos o machado na raiz de iniquidade. Reflita, quais são as raízes de iniquidade que você precisa cortar, remover? Há muitas raízes que vimos no decorrer deste devocional. Exemplo: rejeição, ira, amargura, religiosidade, culpa, rebeldia, medo, idolatria, as quais muitas delas foram plantadas ainda na nossa concepção. Então, se você vem acompanhando o devocional, você já ouviu falar dessas raízes. Estamos falando dos nossos devocionais sobre as raízes das prisões da alma. Então, vamos lá. Primeiro, como eu faço para me livrar das raízes de iniquidade? Cortando, não é verdade? Vamos então primeiro, confissão. Além do arrependimento, precisamos confessar. Neemias 9:2 está escrito: os que eram de descendência israelita se separaram de todos os estrangeiros, levantaram-se e confessaram seus pecados e as maldades de seus antepassados. Amados, o povo se colocou em pé como sinal de decisão. Eu quero. E confessou seus pecados e iniquidades. A confissão de pecados e iniquidade é uma chave no processo de libertação, pois é dessa forma que se abre as cadeias, alivia o peso, reata o relacionamento com Deus, traz cura e a salvação para a alma. Salmo 32 diz assim: como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz
aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, minha força foi se esgotando como em tempo de seca. Amém, queridos? Então, o texto, ele diz assim também: então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Tu és o meu abrigo, tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Não seja como cavalo ou burro, que não tem entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedecem. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Alegrem-se no Senhor e exultem vocês que são justos, cantem de alegria todos vocês que são retos de coração. Queridos, Davi sabia bem o que estava escrevendo, pois sentiu na pele o peso de encobrir seus pecados e de não confessar o adultério com Betseba e a sua conspiração para matar o marido dela, chamado Urias. Esse salmo é o drama de milhares de pessoas hoje. Há uma verdadeira prisão invisível encarcerando muitos como Davi. A confissão dos pecados é um mandamento e também um pré-requisito para recebermos o perdão de Deus. Em 1 João 1,9 está escrito: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Quando uma pessoa confessa, meus queridos, ela recebe alívio, paz e é liberta de qualquer laço ou de cativeiro espiritual. Olha o que diz Salmos 51, versículo 2 ao 4. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Amados, sem arrependimento e confissão, Deus não pode perdoar. Vimos que estamos ligados às nossas gerações passadas. Pedir perdão pelo pecado das gerações passadas, como no Antigo Testamento, continua valendo porque temos latente em nosso DNA as nossas gerações passadas. Não tem como fugir disso. A confissão de pecado gera libertação e o perdão de Deus, trazendo cura não só para o corpo espiritual e emocional, mas também para o corpo físico. Quando confessamos, trazemos um efeito terapêutico também, porque o confessar também é tratado em terapias e consultórios psicológicos. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e ore uns pelos outros para serem curados, porque a oração de um justo é poderosa e eficaz. Tiago 5,16, pronto! Agora, segundo, eu preciso liberar perdão. Como já foi relatado aqui nos devocionais anteriores, o perdão é a cura que precisamos e um dos principais caminhos para se libertar de um cativeiro espiritual. Liberando o perdão, os demônios perderão as suas forças e não poderão mais agir em nossas vidas. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu lhes digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Está aqui em Mateus, capítulo 18, versículo 21 e 22. Amados, Marcos, capítulo 11, versículo 25 ao 26 diz: e quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial perdoe seus pecados. Mas se vocês não perdoarem,
também o seu Pai que está no céu não perdoará os seus pecados. Colossenses 3,13 também diz: suportem-se uns aos outros e perdoe as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoe como o Senhor lhes perdoou. Agora, terceiro ponto importante. Eu preciso voltar aos princípios da palavra de Deus. Ficaram onde estavam e leram o livro da lei do Senhor, do seu Deus, durante 3 horas. E passaram outras 3 horas confessando e adorando o Senhor, o seu Deus. Esse texto está em Neemias, capítulo 9, versículo 3. Ler o livro, Bíblia, é um dos segredos para se manter uma libertação. Salmo 119, versículo 11. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Salmo 119, versículo 89. A tua palavra, Senhor, para sempre está firmada nos céus. Provérbios 35. Cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é um escudo para quem nele se refugia. Lucas capítulo 4, versículo 4. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Agora, queridos, quarto ponto importante. Princípio da verdadeira adoração. Neemias 9,6. Só tu és o Senhor. Fizeste os céus e os mais altos céus e tudo que neles há, terra e tudo que nela existe, os mares e tudo que neles existe. Tu deste a vida a todos os seres e os exércitos dos céus te adoraram. Se tem algo que apavora e destrona o inimigo de nossas almas, é a verdadeira adoração. Deus é espírito e importa que os o adorem em espírito e em verdade. Mateus 4,10. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Olha o que está escrito em Salmos 29,2. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Olha o que está escrito em João capítulo 4, do versículo 21 ao 23. Jesus respondeu: mulher, acredita-me, vem a hora em que não adorareis o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores hão de adorar o Pai em espírito e em verdade. São esses adoradores que o Pai deseja. Apocalipse 4,11 diz: digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Quinto ponto importante: renúncia. Amados, sem renúncia não há restauração. Renunciar é abandonar, desistir, abrir mão de algo. Olha o que diz o texto de Mateus 16, 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Amados, nossa verdadeira renúncia vem através de Cristo, Jesus Cristo, da cruz de Cristo. De sorte que haja em vós o mesmo sofrimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses 2, 5 até o versículo de número 8. Nossa verdadeira renúncia vem através da cruz de Cristo, não esqueça. Sexto ponto importante: a cura e libertação através da cruz de Cristo. Mateus 16, 24 e 25 está escrito: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perderá. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele, crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está crucificado do pecado.
Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não mais tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vos considerai certamente mortos para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas, graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia, e a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando erais servos do pecado, estavais livres da justiça. E que fruto tinhas então das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Esse texto longo que acabei de ler para vocês está em Romanos, capítulo 6, do versículo 6 ao 22. Confira lá, Romanos, capítulo 6, do versículo 6 ao versículo 22. Agora, olha o que está escrito em 1 Coríntios 1,18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Filipenses capítulo 2, versículo 8 está escrito: E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. João capítulo 3, versículo 14 também diz: E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Epístola de 1 Pedro capítulo 2, versículo 24 também está escrito: Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Queridos, vou ficando por aqui. Próximo tema é: somos como árvores. Que o Senhor abençoe toda a sua vida e da sua família. Você já está inscrito aqui em nosso canal? Não? Olha aqui abaixo, tem um botão se inscrever. Se inscreva, nos acompanhe, esteja conosco, ative o sininho para quando postarmos algo interessante, chegar a notificação para você. Também, amados, não esqueça de dar o seu like, o seu joinha. Vai ajudar muito subir nosso devocional e chegar em outras pessoas para também chegar ao conhecimento da palavra. E também você pode fazer o seu comentário. Ao ouvir, amados, ouça com carinho. Receba essa mensagem no seu coração, na sua mente, na sua alma e comente aqui o que abriu os seus olhos, o que trouxe para você de conhecimento. Fale, escreva aqui, ok? E também estamos nas redes sociais, lá no Instagram. Você vai colocar @Ministério Pleno. No Facebook é só colocar Ministério Pleno. No TikTok você vai colocar Ministério Pleno e o número 10. Ministério Pleno 10. Ok, queridos? Então, amados, eu fico aqui até o nosso próximo devocional. Um cheiro no coração. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu
cantarei da bondade de Deus.